gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Considerem-se muito especiais por estarem aqui hoje, né? Se sintam bastante acolhidos por nós. Esperamos que a gente possa oferecer momentos de aprendizado, de troca de experiências e que tudo corra muito bem para todos nós, né? Sejamos felizes. Meu nome é Maria Eugênia, sou coach. A minha última formação foi pela SBC como Executive Coach. Fiz outras formações anteriores, também importante para o meu aprendizado. Sou pós-graduada em Administração e Planejamento em Projetos Sociais. Sou assistente social, palestrante, escritora e facilitadora em temas relacionados ao coaching e à qualidade de vida nas organizações, com destaque especial para os momentos de transição de carreira e pré-aposentadoria. Bom, estou aqui hoje como moderadora desse talk show. E é um enorme prazer receber os nossos convidados para que possam compartilhar com vocês experiência e aprendizado. A proposta do talk show é oferecer oportunidade para conhecer um coach de qualidade. Como é que se pratica esse coach de qualidade? E para isso nós convidamos esses especialistas com variada formação, né, pessoas com experiências diferentes, para que essa troca possa ser bastante interessante. Outra coisa, o participante que quiser fazer pergunta, nós temos as nossas colegas que estão aí, com folhas, vocês podem levantar a mão, elas vão levar para vocês a caneta e o papel, para que vocês possam fazer perguntas e elas façam chegar até nós aqui, ok? E outra coisa, as questões que não forem respondidas pela questão do tempo, que nós vamos estar trabalhando com a questão do tempo, serão respondidas depois por e-mail, ok? Bom, em primeiro lugar, eu quero chamar a Wang Xing. Wang Xing, ela é pós-graduada em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e especializada em Desenvolvimento Local, EAD, pelo Centro Internacional de Formação Turim, OIT. Certificada pela Executive Coaching, pela SBC, Sociedade Brasileira de Coaching, e Business Mastery pela Anthony Robbins Corporation, em Las Vegas. Certificada em Master Coach pelo BCI, Behavioral Coaching Institute, turma de Singapura. Trainer e palestrante experiente. Grande vivência com a realidade das pequenas e médias empresas e larga experiência como palestrante. Seja bem-vinda, Wang. Obrigada. Queira sentar-se aqui, por gentileza. Agora eu vou chamar o Hernani Praia, coach ontológico pela Newfield Consult do Chile, mestrado em gestão de conhecimento e tecnologia da informação da Universidade Católica Brasília, DF. MBA executivo em negócios e marketing, SPM, Rio de Janeiro. Atua na liderança de projetos de tecnologia da informação do Banco do Brasil. Atua como coaching executivo. Atua como consultor de gestão da criatividade e inovação. Seja bem-vindo, Hernani. Por gentileza, sente aqui ao meu lado. Isso. Agora eu vou chamar o Ciro Daniel, Executive Coaching, certificado pelo ICI, Life Coaching, coaching de carreira, coach executivo, e pela Academia Emocional em Coaching de Excelência. Palestrante com especialização em comportamento, liderança, comunicação e relacionamento interpessoal. Mágico. Membro da ABM, Academia Brasiliense de Mágica, com participação em eventos de mágica em Las Vegas, EUA. Trainer com larga experiência em treinamentos em company, em significativo número de instituições públicas e privadas. Seja bem-vindo, Ciro Daniel. Bom, agora eu vou chamar a Ellen Macedo, empreendedora,
fundadora da Interface Aprendizagem e Desenvolvimento, instrutora de Points of View. Por gentileza, querida, aqui, isso. Onde eu estou aqui? Bom, instrutora da Points of View, Coaching Game, coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Atua nas áreas de vida, carreira, liderança, gestão de conflitos e desenvolvimento de equipes. Já foi professora, técnica bancária, gerente jurídico, executiva de empresa multinacional e consultora. Graduou-se em Direito e fez especialização em Gestão da Sustentabilidade na FGV São Paulo e MBA em Empreendedorismo na FIA USP. Já viajou por mais de 25 países e é trilíngue. Tem o mergulho e a fotografia como hobby. É modelo vice-campeã no Campeonato Brasileiro de Foto Subaquática de 2014. Minha querida, seja bem-vinda. Parabéns. Agora eu vou chamar Adriana Lombardo, Master Coach, com formação pelo InCoaching Instituto Olos, Profit Coaching e treinamento de querida, para cá. Isso. E treinamento de Inner Game International School, com especializações pela International Coach Federation, ICF, em Montreal e Orlando. Foi presidente e fundadora do ICF Brasília Chapter, coautora dos livros Master Coach, Técnicas e Relatos dos Mestres do Coaching e Coaching. Grandes mestres ensinam como estabelecer e alcançar resultados extraordinários. Administradora de empresas pela Universidade de Brasília, MBA em projetos pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, cursa mestrado em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional na UNB. Recentemente teve publicado seu primeiro artigo no blog da Harvard Business Review Brasil. Mais de 15 anos de atuação na área de desenvolvimento humano e organizacional, com experiência no setor público e privado. Ok? Vamos lá. Bom, as perguntas para que a gente possa fazer as nossas provocações e começar a conversar sobre aquilo que nos interessa, o coaching. Bom, Ellen, minha querida, como o coaching se diferencia de outros serviços, a exemplo da terapia, consultoria, mentoring e aconselhamento? Obrigada, Eugênia. Boa noite a todos, bem-vindos. Obrigada pela presença de cada um de vocês aqui hoje. O coaching é muito novo, né? Relativamente em relação a muitas outras ciências, o coaching é novo. Como é que a gente diferencia? Vamos falar primeiro da terapia, né? A terapia, geralmente, a pessoa vai tratar, um terapeuta vai tratar, geralmente, uma enfermidade, né? É um trauma, algo que aconteceu, coisa que o coaching não se envolve dessa forma, né? A mentoria. Quem é um mentor, geralmente, é uma pessoa que tem alguma experiência já de longa data, um gestor mais experimentado, né, dentro de uma organização, e que vai utilizar essa experiência exatamente para poder instruir outras pessoas mais jovens ou com menor experiência. Se a gente vai para o aconselhamento, ele está muito parecido, e a consultoria está bem na linha também da mentoria, mas a diferença é o quê? Quando você dá uma consultoria para alguém, você dá uma resposta para alguém, você instrui essa pessoa naquilo que ela vai fazer. O coaching, ele se diferencia porque, primeiro, ele não trata de uma enfermidade, ele é mais focado em objetivos, metas, ações e resultados, né? É um processo de aprendizagem que passa exatamente pela experiência, mas da pessoa, pela resposta que ela tem, pelo aprendizado que vai sair dela, sem que o coach necessariamente dê uma instrução para ela. Respondi? Ok. Wang, minha querida, por que as empresas contratam o coaching? Bom, hoje é muito comum as empresas contratarem o coaching para o desenvolvimento de pessoas. Na verdade,
todo mundo tem intrinsecamente um potencial muito grande em que a força do hábito ao longo do tempo faz com que a gente acostume a fazer o que nós já fazemos e fazemos mais o que nós já estamos fazendo normalmente no dia a dia. E aí, qual que é a diferença? Quando você está numa empresa, você consegue muitas vezes observar, o coach consegue ajudar a pessoa para que ela perceba algumas coisas que ela tem potencial, mas que hoje o hábito impede a mudança. Então, assim, de uma forma muito simples, as empresas buscam, na verdade, alguém que desafie muitas vezes o profissional, o teu colaborador, a conseguir dar mais de si, a ir além do que ela já está acostumada, a extrair do que ela tem capacidade de ver, mas que ela hoje não utiliza daquela forma, né? Então, muito comum na liderança, mas não somente na liderança, no desenvolvimento de pessoas de modo geral, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Bacana. Adriana, me diga uma coisa, por que alguém contrata um coach para si? Aqui, perdão. As motivações, Eugênia, elas podem ser das mais variadas. Uma pessoa pode procurar um profissional coach porque ela está num momento de desconforto e que, às vezes, ela não é capaz nem de perceber exatamente por que esse desconforto, qual é a sua meta. E, às vezes, ela procura o processo de coaching exatamente para se redescobrir. Mas, quando ela já tem um caminho traçado, já tem um objetivo também, ainda assim a gente vai tentar descobrir o que há além desse objetivo, o que ela pode precisar mais do que ela consegue perceber claramente naquele momento. Os objetivos, de um modo geral, vão desde maior satisfação no trabalho, desenvolvimento de carreira, transição. Às vezes uma pessoa está desconfortável num trabalho, ela fez uma escolha e, na verdade, ela gostaria de mudar aquele momento de vida. Os meus clientes, de um modo geral, o público principal que eu tenho, 90% tem cargos de liderança. Então, eles, na verdade, procuram o coaching ou porque estavam num momento, eram bons técnicos e se tornaram, de repente, chefes e querem desenvolver as competências de liderança, ou porque eles precisam se desafiar já para novos níveis de liderança. Mas as razões são as mais variadas. Muito bom. Me diga uma coisa, Ciro, como é que o coaching acontece? Como é o processo? Obrigado pela pergunta, Eugênia. Boa noite. O processo, ele vai ter talvez um pouco de diferença dependendo da linha que você atua. Então, vou explicar dentro do coach executivo como que é o processo, né? E aí depois algum colega pode complementar. Dentro do coach executivo, o primeiro passo, nem todo coach ou toda pessoa é uma pessoa para passar pelo processo, ela está pronta a passar pelo processo. Esse processo, a primeira etapa é identificar quais são as competências, o que a pessoa quer desenvolver, quais os problemas que ela tem e que ela quer desenvolver com o processo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois de identificado, e aqui entra um ponto interessante que diferencia de outros métodos de desenvolvimento de pessoas, como, por exemplo, treinamento. Eu, além de coach, também trabalho com treinamento. No treinamento, nós entregamos, muitas vezes, mesmo utilizando a andragogia, a resposta, ou criamos, junto com os participantes, o que ele vai desenvolver e como desenvolver aquilo. No coaching, no processo de coaching, nós vamos extrair da pessoa exatamente aquilo que ela vai desenvolver. Então, eu vou citar um exemplo, fica mais fácil. Se a pessoa quer trabalhar feedback, é um líder e ele precisa desenvolver talvez uma habilidade que todos nós precisamos em algum momento aprimorar ou desenvolver. Se ele quer desenvolver feedback, no treinamento, nós entregamos um processo pronto que ele utiliza, um modelo que ele vai seguir. Já no coaching, não. E acho que aí está a grande sacada, a grande diferença e talvez por que ele traz uma performance tão rápida. Nós extraímos do coach o próprio processo de feedback a partir de uma vivência, uma experiência passada. Então ele vai repetir, ele vai fazer algo que ele já fez. Nós acreditamos no processo de coach que as pessoas têm as ferramentas. Então essa é a segunda etapa, é extrair, construir com ele como que ele vai desenvolver. Depois disso, temos então identificada a competência, identificamos como desenvolver essa competência, vai o processo de aprimoramento, né? Assim como nós temos, dá para fazer uma comparação com a educação física, para desenvolver um músculo, você precisa praticar.
No processo de coaching, da mesma forma. Então, a pessoa vai praticar, e o coach vai fazer o acompanhamento dela. Por quanto tempo o coach trabalha com um coach? Excelente pergunta. O que acontece? Considerando que o coach surgiu a partir do esporte, né? Se você notar, no esporte, normalmente nós temos objetivos, dependendo do esporte, de curto prazo. O tempo e o espaço são curtos, não é? Então, se você pegar um time de basquete, futebol, de vôlei, você pode preparar o grupo, a equipe ou o indivíduo, focar num resultado para aquele jogo, ou para uma parte do jogo, né? Ou para resolver alguma interferência que esteja ocorrendo numa determinada qualidade que ele precisa desenvolver, numa determinada posição que ele ocupa no jogo. Então, se você pegar, então, partindo para o outro lado, fazendo um coach de vida, ou dentro das organizações, você pode observar que o nível, não é, de complexidade, a dinâmica muda. Imagina, todos nós aqui provavelmente trabalhamos. Vocês podiam me dar exemplo aqui de uma área em que vocês trabalham? Alguém pode ajudar? Quem poderia ajudar aqui? Olha, financeira, qualquer área. Banco público, você trabalha quantas horas por dia? Mais de 8. E é exigido o resultado para você pelo aquele dia, pela semana, pelo mês, o ano inteiro ou durante a sua carreira nos 30 anos? Observe que há uma diferença muito grande no nível de cobrança. Então, se eu vou dizer quanto tempo o coach leva. Então, isso é uma coisa que está sendo desenvolvida, está sendo descoberta, está sendo trabalhada. Não tem uma resposta específica. Eu não posso dizer que eu vou levar 3 encontros, 4 encontros, 10 encontros com uma equipe ou com um atleta, e na organização que a exigência e o nível de complexidade é muito maior, eu vou levar, a carreira de um atleta dura 10 anos, a de um profissional na área, 15 anos no máximo, um profissional na área como a dele é 30, 35 anos. Então, a diferença é muito grande. Então, qual é o tempo que eu vou levar para fazer um coach, né? Agora, na média, para que vocês não fiquem sem a resposta exata, metafísica, eu já ia lhe provocar. Mas eu gostaria só de sentir a cabeça de vocês aqui, o movimento de vocês, o corporal. Não há uma resposta, depende da área e depende de como você aplica, ok? Mas, na média, né, digamos assim, a gente faz um conjunto aí de 5 sessões iniciais, sendo que na primeira você faz um diagnóstico, e combina, faz um contrato, né? Pede autorização para fazer o coach, claro, e aí combina esse grupo de sessões, como vai ser a evolução a partir desse diagnóstico. E aí você chega num número mais ou menos baseado na experiência, tá certo? Eu tenho visto que na área do esporte a gente pode levar aí pelo menos umas 10 a 15 encontros, dependendo do tipo de trabalho. Então, eu acredito até que uma questão muito pessoal que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: quando chega no momento em que o coach percebe que na relação e na parceria com o coach, ele chegou no nível e no limite onde o coach não consegue mais potencializar essa capacidade dele aprender, o potencial inerente do ser, de se desenvolver, o coach tem que ser muito ético e sugerir, inclusive, que ele procure um outro coach. Por que não? Uma visão diferente, bacana, uma abordagem diferente. Bacana, ok? Bacana. É isso. Wang, você quer a palavra? Pois não. Só para complementar na outra área, então, por exemplo, no coach de vida, embora não atue, mas há pelo menos indicativos de que pode levar até 2 anos um processo, né? Já no coach de liderança, o coach executivo, 10 encontros a 12 encontros para desenvolver uma competência. Já o coach de carreira, que eu atuo especificamente, ele vai de 12 a 20 encontros. Então, tem essa variação. E depende muito do coach, né? Da pessoa que vai passar pelo processo. Vamos ouvir a Ellen? Algumas outras informações também, né? Quando a gente trabalha com altos executivos, diretoria, né, presidência, é muito comum a gente trabalhar por um tempo maior, tá? Porque os objetivos dessas pessoas, e também nos outros casos, varia muito. O seu objetivo é de quanto tempo? É um objetivo que é mais curto, é mais médio prazo, é mais longo prazo, né? Executivos como Michael Dell, por exemplo, que é o presidente, né, da Dell,
computadores, ele tem uma coach que fica por conta dele o tempo todo. É uma que a gente chama de coaching de agenda, né? É exatamente aquela pessoa que precisou, o executivo precisou, ele vai ligar. E ela pode trabalhar com ele por muitos e muitos anos. Depende muito da relação que é estabelecida, né? Fundamentalmente da relação e do quanto essa questão vai ser desenvolvida, das competências que o executivo precisa, dos desafios que ele enfrenta. Bacana. Você gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão, Adriana? Sobre a questão... Gostaria? De um modo geral, no processo de coaching, o comum que se vê é que as pessoas façam 10 sessões de coaching. Esse é o normal. Mas, em geral, até porque é uma oportunidade, se a gente for tentar organizar isso em alguns meses, essas 10 sessões de coaching, elas vão acontecer em um período mais ou menos de 3 meses. Então, no primeiro mês é quando a pessoa começa a se dar conta, a se questionar. Então, como o coaching é esse exercício provocativo que, por meio de questões que a gente chama de questões poderosas, ou seja, questões que façam com que o outro consiga refletir, se indagar profundamente e encontrar as suas próprias respostas. Então, dentro do primeiro mês, quando as atividades ocorrem por volta a cada uma semana, por volta de 1h30, alguns coaches chegam a utilizar 2 horas, mas nesse primeiro mês, a pessoa começa a questionar um pouco mais a si mesma. No segundo mês, as questões podem continuar sendo semanais, como elas podem começar a ser quinzenais, porque a pessoa já começa a ser capaz de indagar a si mesma. Não só de esperar aquele momento do coaching, onde ela vai ser questionada pelo profissional coach, que existe o coaching, que é o processo, o profissional coach e o coachee, que é o cliente, que é aquele que vivencia aquele processo. Então, no segundo mês, ele começa, em vários momentos, a ser também um pouco coach de seus colegas de trabalho, dentro da sua família, uma espécie de coach invisível. E ele começa a se provocar, ou seja, ele começa a fazer uma série de questões a si mesmo, que a gente chama de auto-coaching. A partir do terceiro mês, isso vira prática. Fazer o coaching consigo mesmo, ser um pouco agente de coaching nos seus ambientes profissionais ou pessoais, vira prática. Então, é um momento em que ele precisa começar a se desligar. Existe esse tipo de coach de agenda, como a Ellen colocou? Existe, mas ele não é o mais estimulado, porque o mais estimulado é que a gente consiga nos avaliar, consiga ganhar essa independência, consiga ser capaz de achar as nossas próprias respostas. E, claro, em alguns momentos, depois que o processo de coaching estiver terminado, não é, Eugênia? A pessoa pode querer voltar, ela pode estar num momento de instabilidade, ela pode estar vivenciando uma outra inquietação, como eu coloquei, porque a inquietação, ela é fantástica para alguém que quer começar um processo de coaching. Alguém que acha que está tudo perfeito, não vai precisar fazer coaching, né? Está tudo bem. E o que é interessante são as várias visões e as várias experiências, né? Wang, você gostaria de colocar algo? Bacana. Nós convivemos, na verdade, a questão do coaching, de quanto tempo dura, com 2 questões básicas. Uma necessidade, eu acho que deve ser o foco principal, a necessidade do cliente. De o que você está buscando desenvolver, qual o teu objetivo com o processo de coaching, e isso, dependendo do teu objetivo, como colocou a Ellen e Ciro, etc., pode variar um pouquinho. Por outro lado, convive-se com a prática de mercado, que é muito comum das sessões, porque tem uma ansiedade natural das pessoas de dizer qual o limite de quanto eu vou investir em coaching. Então, você busca, na verdade, uma equação balanceada entre custo e benefício. Ou seja, o que você precisa? Se você precisa de uma meta a longo prazo, talvez seja mais interessante você buscar uma meta intermediária que cabe dentro do horizonte, mas a curto prazo, que você consiga ver a tua evolução, e é muito estimulante você ver essa evolução. Ao você sentir que você pode mais e você está avançando em direção ao teu objetivo, você ganha confiança, muitas vezes, para acelerar o teu resultado. Agora, uma pergunta para o Ciro. Ciro, a profissão de coach é regulamentada? Quem fiscaliza o trabalho de um coach? Interessante, obrigado. Não, ela não é regulamentada, assim como tantas outras profissões. Então,
basicamente é uma profissão nova, como a Hernani colocou, mas ela não é regulamentada. E, por exemplo, meu filho ele formou em jornalismo há 2 ou 3 anos atrás. Quando ele começou a faculdade, eu até brinquei com ele, filho, mas para entregar jornal não preciso de faculdade, eu te ensino como atira e tal. Mas ele quis a profissão. E saiu a decisão do STF, não lembro se em 2012, não lembro bem, dizendo que qualquer pessoa poderia exercer a profissão de jornalista, comentaristas, enfim. Então, é uma das profissões que não tem regulamentação, assim como outras têm. Eu tenho formação também na área da administração e na área de direito, e são profissões que têm regulamentação. A OAB fiscaliza, inclusive para exercer a profissão de direito, você tem que fazer a prova da OAB, o CRA, o Conselho de Administração, também fiscaliza. O coach não tem. Então, não há uma entidade, uma instituição que faça essa fiscalização e não há regulamentação. Até porque o coach é muito abrangente, ele envolve várias ciências. Ele se apropriou de métodos, de ferramentas, filosofias de várias ciências. E agora, quem que é o maior fiscalizador? Eu acredito que esse é melhor que OAB, que qualquer um desses. É o cliente. Porque o cliente ele consegue identificar na contratação, através de indicações, e quando contrata a primeira vez, ele já não vai recomendar aquela pessoa. Então, eu acredito que o cliente é o melhor fiscalizador do profissional. Ellen, você gostaria de acrescentar algo? Existem instituições, né, complementando o que o Ciro está falando, como a International Coaching Federation, né, ou alguns institutos, como o Instituto, né, Behavioral Coaching. Né, cada instituição dessa tem os seus mecanismos, tem os seus associados, né? Mas uma coisa que eu acho bonita da profissão é que se você olha para, independente de qual é essa instituição, se você olha para os códigos de ética, né? E todos os quesitos, tipo confidencialidade, o respeito que a gente tem, é sempre muito similar. Então, dá essa segurança, né? E concordo com o Ciro com essa questão de que o maior fiscal mesmo é o próprio cliente. Hernani, você gostaria de colocar alguma coisa a esse respeito? Está tranquilo? Adriana? Com relação à International Coach Federation, já que a Ellen trouxe esse ponto, é importante dizer que não é uma instituição fiscalizadora, mas é uma instituição que credencia os profissionais coaches, que ajuda a instruir por meio de newsletters, por meio de videoconferências, e que também acredita escolas. Então, algumas escolas, eles estabelecem como parâmetros, por exemplo, um coach ter um mínimo de 64 horas de coaching, ter um mínimo também entre os profissionais, diferencia um profissional coach de um master coach pelas horas de prática de coaching, além das horas de estudo em coaching. Então, esses são alguns indicativos que a pessoa, independente de ter, se não tem acesso, não conhece os profissionais, pode também estabelecer como alguns critérios, tentar saber se a pessoa tem algum certificado, de quantas horas era esse certificado, porque com os modismos que existem, então muita gente se apropria e começa a dizer que é coach sem ter feito uma formação, sem ter um preparo adequado para isso. Bacana. Minha gente, vocês estão aí elaborando as perguntas? As meninas estão aí, quem quiser fazer perguntas, né, que o nosso próximo bloco vai ser com vocês. Vocês vão ser os atores que vão estar interagindo com a gente. Podem direcionar a pergunta para cada um ou para o grupo que aqui está, ok? Quem quiser fazer a pergunta pode levantar a mão que as meninas vão até vocês, ok? Me diga uma coisa, Hernani, como contratar bem um bom profissional de coaching? Você está escolhendo as perguntas para mim. Isso está combinado. Não?
Nossa, é bem à vontade. Alguém gostaria de... Não, vamos lá. Não, vamos lá? Excelente pergunta. Aceita o desafio? Aceito o desafio. Estamos aqui para isso. Bacana, isso aí. Vamos lá. Eu queria começar, então, pela fala da colega coach. Inclusive, trabalhamos no ICF, no capítulo que tínhamos no passado juntos aqui em Brasília, né? Mas aí mudou a formatação e a gente acabou não continuando o trabalho. Então, a ideia é que a gente tenha, inicialmente, a gente tem que verificar a formação do coach. Isso é importantíssimo, tá? É uma das questões principais. Essa questão que ela falou de horas de treinamento também é muito importante. Identificar qual é a entidade certificadora e verificar junto à entidade certificadora quais são as competências que essa entidade certificadora solicita que um coach tenha. Então, se ao contratar ou necessitar de um coach, você se identificar com esse nível de competência que a entidade certificadora está cobrando, então já é um bom indício. No segundo momento, a experiência, né, do profissional. E você também tem aí as indicações, as empresas, enfim, os clientes. Você pode pedir os contatos e conversar para saber como foi os encontros, como foi a resposta que o coach deu no resultado do trabalho, né? Então, eu começaria por aí. E tenho certeza que os meus colegas também têm outros indicadores também para acrescentar. Interessante. Também um parâmetro, assim como o piloto, nós precisamos de horas de voo para dizer que é um bom piloto, não é? Para o coach também, horas de processo de coach. Tanto que quando, em algumas escolas, eles exigem, inclusive, para certificar o coach, que ele faça processos gratuitos e estipulam um número X de horas. Então é importante que o coach passe por isso, porque é um momento de experiência, de aprendizado. Então a quantidade de horas é um bom parâmetro. Mas não pode ser só esse parâmetro, porque ali tem quantidade, não qualidade. Então é um parâmetro. O outro são os resultados que ele conseguiu, que ele ajudou ou apoiou seus coaches. Então pedir para o coach, dentro da linha que você está buscando, que ele te traga alguns exemplos de pessoas que deram feedback sobre o processo. O processo é confidencial, mas algumas pessoas que passam por esse processo, ao final, autorizam divulgar o resultado que tiveram. Então, ali é um bom parâmetro que é qualitativo. Então, se eu estou buscando um coach financeiro que traga dessa área e não de uma outra área, porque ele me mostra experiência em uma outra área e não na área que estou buscando. Então, ali eu tenho dois parâmetros. Um parâmetro quantitativo, de horas, e um parâmetro qualitativo. E como o Hernani bem colocou a indicação, hoje, se você vai procurar um médico, você não vai na lista de telefone procurar um médico. Você procura por alguém para te indicar. E da mesma forma, um investimento é um investimento comparado com resultado considerável, então vale a pena perguntar, questionar, buscar indicações. Eu acredito que ainda o QI de quem indica é importante. O Hernani quer acrescentar. As questões vão se complementando, você vai lembrando, né, das vivências. Eu lembro que eu estava finalizando meu programa, né, foi intenso, de desconstrução, reconstrução, enfim. E surgiu uma questão interessantíssima, que é uma questão que ela aparece sempre ao final de uma formação, tá? Quando que eu vou começar a trabalhar com coach? Boa pergunta. Porque se ninguém der chance para a pessoa iniciar o processo de trabalho, por indicação, você nunca vai fazer, porque você nunca fez. Não é isso? Profissionalmente, e como é que você vai exercer essa prática, não é isso? Então, os cursos, reforçando, eles têm no seu bojo, né, essas práticas. Então, no momento em que a entidade credenciadora ela vai avaliar o curso, ela faz justamente aquilo que o Ciro falou, ela verifica quantas práticas, não só fazendo o processo, né, sendo responsável pelo processo, mas também como coach, como um cliente, não é? Porque imagina, se você se coloca na pele de uma pessoa que está recebendo coach,
nada melhor, né, passar por essa experiência e depois praticá-la fazendo coaching, porque você vai sentir o processo, você vai sentir acontecendo o processo. E aí sim, quando você for responsável pelo processo, você também vai sentir as perguntas, você vai sentir em que momento você pode questionar o coach se ele está pronto ou não para escutar uma determinada pergunta. Então isso é muito importante, são as duas coisas. Não só você ter a vivência e a prática no próprio curso como coach, mas também sendo cliente, sendo coach. Não é isso? E essa continuidade de ser o coach é importante tendo uma supervisão, ter alguém como referência. Escolher uma pessoa que você possa estar conversando e fazendo sempre essa prática como coach. É muito interessante isso também, tá bom? A Adriana quer colocar algo. Eu queria lembrar algo que é comum em todas as profissões. Quando a Eugênia nos convidou, nós estávamos ali dentro, aguardando vocês chegarem. Ela convidou, disse o nome de cada um dos coaches presentes, disse o currículo de cada um dos coaches presentes. De um modo geral, eu estava ali dentro ouvindo, admirando o currículo profissional de cada um. Mas não vai ser só esse currículo, as horas de coaching, as escolas onde cada um estudou, as horas de prática que vão fazer a diferença. Vocês vão acabar escolhendo o coach com quem vocês sentirem empatia, aquele que gerar confiança e intimidade, para quem vocês vão realmente olhar nos olhos e vão ter coragem de abrir o coração. Então, eu queria dizer o quanto é importante que a gente também, que vocês, quando forem escolher com quem trabalhar, procurem ter um contato, procurem ler os textos dessa pessoa, se possível, ou procurem conversar, procurem ter um primeiro relacionamento. Façam isso que vocês fizeram agora. Visitem, conheçam, Adriana. Criem confiança antes de procurar um profissional e abrir a liberdade, a intimidade de vocês. Ellen, o coach funciona para qualquer pessoa? E, em seguida, quando é que o coach está pronto para fazer o coaching? Excelente pergunta. Bem, o coaching não é uma verdade, é uma solução universal que se encaixa, né, uma peça que se encaixa em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Realmente ele não é para qualquer pessoa. Por que isso? Tá? O coaching ele envolve principalmente mudança. Não necessariamente uma pessoa que quer fazer coaching, a gente às vezes encontra isso com frequência, né? Necessariamente ela não quer mudar. Nesse caso, claro que nós temos técnicas para ampliar a perspectiva dessa pessoa, para mostrá-la o quanto há benefício no processo de mudança, né? Mas não necessariamente a pessoa deseja realmente aquela mudança. Então, o coaching pode não ser. Da mesma forma como eu comecei falando, né? A terapia é diferente de consultoria, que é diferente, né? De outros processos, do coaching. Às vezes, uma pessoa ela precisa de um terapeuta. Ela está passando por um trauma muito forte e nós, né, faz parte do nosso código de ética, inclusive, nessa primeira conversa, nessa empatia, nesse rapport que a gente chama, é preciso, inclusive, ter esse cuidado, essa cautela, orientar aquela pessoa para o que vai ser melhor para ela. Pode ser que o coaching não seja o melhor naquela situação. E quando é que o coach está pronto? É isso, né? Para vir. Na verdade, quando ele tem a intenção de melhorar a sua performance, de atingir novos resultados, né? E tem a coragem, né, de aceitar um processo de mudança e de evolução pessoal e profissional. Tá? Ok. Ciro, acrescentar alguma coisa? Não? Wang? Bom, eu acho muito interessante essa pergunta, né, de quando é que o coaching está pronto. De fato, nem todo mundo está predisposto à mudança. O coaching dá trabalho, sim. Ele dá muito resultado, mas ele dá trabalho. Porque te impulsiona, na verdade, a extrair tudo que você tem dentro para utilizar mais e utilizar melhor. Portanto, é um pouquinho daquela frase que o pessoal fala do Einstein, né, que fala assim, insanidade é você querer resultados diferentes fazendo sempre tudo igual, né? Então, na verdade, o coaching te provoca mudanças, porque através dessas mudanças é que você pode mudar o resultado. Ou seja, ter resultados muito maiores do que você tem hoje
a partir de mudanças. Então, significa que muitas vezes você vai ser desafiado a pensar diferente, a fazer diferente, a descobrir outras facetas suas e que você não está utilizando, talvez, ou talvez na forma que você poderia utilizar para chegar nos maiores resultados. Então, sim, o coaching dá muito resultado, mas dá muito trabalho também para ambos, para o profissional que se compromete com o processo e para o cliente que tem que se comprometer com o próprio processo. Bacana. Quer colocar alguma coisa, Adriana? Eu vejo o coaching como algo bastante inclusivo. Qualquer um pode fazer coaching. O que vai depender muito é do momento adequado da vida para que esse trabalho seja realmente efetivo, que ele vale a pena. Eu achei que a Ellen colocou muito bem quando ela falou sobre os limites do profissional coach, que não dá para assumir nesse trabalho, mesmo que a gente trabalhe em algumas linhas que envolvem até o emocional, mas não dá para um coach resolver atuar na linha da psicologia. Mas, por outro lado, eu tive um cliente também que me procurou e ele sofria depressão. Ele já fazia um acompanhamento psicológico e ele queria fazer coaching. E ele disse que tinha lido no meu blog essa diferença entre coaching e terapia e que estava em dúvida se ele poderia fazer, porque ele já estava tendo acompanhamento psicológico há muitos anos, ele tomava remédio para depressão, mas que o problema dele era uma causa de carreira. Então, eu verifiquei, obviamente, se ele continuava com esse acompanhamento psicológico, pedi que ele, mesmo percebendo o sucesso que ele começava a obter no âmbito profissional, que ele não abandonasse o outro tratamento, que fosse feito um trabalho responsável de apoio de um profissional ao outro. E ele concordou, a gente fez um trabalho, foi uma experiência muito boa. Teve um momento que, embora o coaching, ele teve uma crise depressiva e preferiu se afastar, preferiu fazer uma pausa dentro do trabalho dele de coaching. Ele passou um mês afastado e depois ele retomou, porque ele conseguiu se sentir realmente fortalecido para retomar as sessões. Então, pode acontecer de uma pessoa, embora tenha alguns problemas psicológicos ou esteja num momento específico em que precise de um tratamento psicológico, mas isso não a proíbe de ser um cliente de coaching também, num momento paralelo ou num momento após esse tratamento específico. Então, o importante é que o coaching tenha essa visão e reconheça esse momento do cliente, e também o cliente tenha essa consciência ampliada de quando ele pode parar ou dar continuidade, porque, na verdade, a pessoa precisa estar na funcionalidade, né? Porque ela vai desenvolver atividades, ações, tarefas, ela vai transformar a própria realidade para poder alcançar os objetivos, as metas, né? Então, é isso. Querida, pois não. Adriana, muito bem. Você me fez lembrar de um caso de um executivo que eu trabalhei que tem TDAH. Toma Ritalina, super hiperativo, né? E com uma super dificuldade de ter foco e atenção. E, na verdade, a gente trabalha muito com coaching para você obter resultados com foco em atenção. Eu tive que tomar muito cuidado também, assim como a Adriana fez, de entrar em contato com especialistas em TDAH, estudar a TDAH, entender quais eram os meus limites de trabalho com aquele profissional e, fundamentalmente, conversar de forma muito transparente com ele sobre isso, sobre quais eram os meus limites, até onde o coaching poderia ajudá-lo e onde a disfunção ou problema que ele tinha poderia prejudicar, inclusive, o que ele estava querendo. Então, essa questão da delicadeza, da individualidade de cada pessoa, a gente trabalha muito no programa de coaching, né? E sempre com muita cautela. Bacana. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Bom, essa conversa é muito interessante porque ela reporta alguma coisa que está chegando, né? Como é que nós sabemos que o coaching é um processo que levou aquela pessoa ao sucesso? Que o coaching praticado com essa pessoa levou
essa pessoa ao sucesso. Porque na escuta que eu fiz de vocês, eu observei o quanto que é importante essa postura dos coaches, né? Esse reconhecimento. Então, a questão que a gente chega agora é como é que a gente sabe quais são os indicadores, né, que o coaching pode mensurar que realmente esse processo de coaching obteve o sucesso desejado. Wang? Bom, primeiro, antes de responder, na verdade, a como se medir o processo de coaching, eu quero dizer para vocês assim, que poucas pessoas podem escolher tanto como uma profissão de coaching que você trabalha com algo que te dá prazer, você vê resultado, o teu resultado é o resultado do cliente, você vê o crescimento dessa pessoa com quem você contribui e, no entanto, é a sua carreira. Olha, se todo mundo pudesse unir, tá, tudo que mais ama fazer como carreira, eu acho que nós teríamos assim, um mundo muito mais feliz. Né? Então, primeiro, assim, colocar para vocês que o nosso foco, o resultado principal do coach é o resultado do cliente. E é extremamente gratificante justamente por isso. Porque aí você tem um feedback, muitas vezes, direto do cliente, de dizer para você, e você está vendo e acompanhando a evolução, e ele dizendo como foi importante, seja o apoio ou seja as novas descobertas que ele fez sobre as capacidades dele. Ele diz, eu não acreditava que eu pudesse chegar tão longe. Então, relatos desse tipo nos motivam assim, extremamente. Agora, no início do processo, é muito importante, muitas vezes, numa conversa transparente, tranquila, com o cliente, nivelar expectativas e compreender qual o principal objetivo do cliente com o coaching. E aí, a partir dali, nivelada a expectativa e estabelecendo alguns, né, objetivos principais, seja um ou poucos objetivos, dentro do que é possível. E é muito importante que o coach seja bastante responsável com isso, de avaliar quanto tempo se necessita para chegar naquele objetivo. Porque um dos resultados, com certeza indesejáveis, é que a gente levante uma expectativa de alguma coisa impossível. Okay? Então, é muito importante que a gente, ao conhecer muito bem o método do coaching e numa conversa muito franca, avaliar isso conjuntamente, uma corresponsabilização com o cliente coachee, que a gente possa estabelecer a meta e quanto tempo se precisa. E um comprometimento mútuo de cada um fazer o máximo possível para que o cliente chegue naquele resultado. Agora, pode-se medir várias coisas, quantitativos ou qualitativos. Por exemplo, numa empresa, muitas vezes, eles medem algumas coisas quando é coach para o desenvolvimento, alavancar resultado em negócios. Você pode medir faturamento, você pode medir várias outras coisas. Por outro lado, time é um pouco mais longo desse alcance. Agora, no desenvolvimento pessoal, 1 a 1, você tem algumas coisas voltadas, por exemplo, para a área de expertise do CIR, de comunicação, que você pode estabelecer desenvolvimento de habilidades específicas. Quando você busca desenvolvimento de habilidade específica, você consegue determinar um pouco mais o limite, o tempo que se necessita. E o tempo ele não é tão longo, ok? Agora, desde que você eleja uma ou poucas habilidades dentro do que é possível desenvolver naquele tempo, naquela quantidade de sessões. As sessões muito comumente são semanais, mas podem ser quinzenais e podem ser sob demanda, como é o caso, por exemplo, coaching de agenda citado pela Ellen. Sim, depende da realidade do cliente. Tá? Você pode estabelecer, então, em resumo, metas qualitativas ou quantitativas, pode voltar para desenvolvimento de habilidades, aumento de performance, acelerar mudança e adaptação em novas carreiras, novos postos de trabalho. Tem vários objetivos que normalmente as pessoas buscam. E é muito importante estabelecer um norte. Esse processo ele vai te impulsionar em que direção e qual seria um resultado desejável ou um resultado ótimo. E nivelar a expectativa com o cliente. Basicamente é isso. Bacana. Ciro? Obrigado. Só para complementar o que a Wang falou, por exemplo, nós algumas vezes trabalhamos a meta estratégica, que é alcançar a longo prazo, e uma meta de competência. Então, algumas pessoas procuram, olha, eu quero ser promovido dentro da empresa. Só que a promoção, ela depende parcialmente dele, mas não totalmente dele. Depende da empresa, depende do gestor. Então, é uma meta que não está ao alcance dele definir. Então, nós não podemos, no processo de coaching, garantir para ele, não, você vai ser promovido. O que nós vamos identificar é o que ele precisa desenvolver para, então, estar apto a receber aquela promoção ou não. E aí são metas de comportamento. Né?
E aí, esses comportamentos são observáveis. Então, nós podemos estabelecer como parâmetro esses comportamentos observáveis. Eu tive duas coaches, mulheres, que buscaram um coach de comunicação, processo de negociação. Então, elas queriam ampliar a habilidade de negociação. Uma delas, para pedir o desligamento de uma empresa, e nesse desligamento, conseguir que a empresa mandasse embora, ter os direitos e tal. Então, nós eu desenvolvi as habilidades junto com ela, mas o resultado não dependia dela, dependia inclusive de um terceiro. Ela teve sucesso, então tivemos duas medições, a competência desenvolvida e o resultado que ela queria. E um outro caso, ela queria a promoção. Ela conseguiu a promoção, mas o foco era o desenvolvimento da competência de negociação dela ao buscar o cargo que ela estava almejando. Então, não podemos trazer a responsabilidade para o coach daquela meta estratégica, e sim de apoiar a pessoa a ter aquela meta de comportamento. Bacana. Algum? Colocar? Acrescentando ao que eles acabaram de falar, como esse processo de potencializar a aprendizagem do outro depende do outro se responsabilizar pelo seu processo, não é? Eu gosto muito, tem uma palavra que eu gosto de usar muito que se chama ondas, não é? Então, muitas vezes você vai atingindo os objetivos, as metas, por indicadores que são combinados no início da relação e da parceria com o coach, que vamos atingir aqui primeiro esse primeiro momento, vamos chamar assim. E aí depois vai ter um segundo momento e um terceiro momento. Quando você vê, você já conseguiu atingir o objetivo maior. Você vê metas mais factíveis, coisas mais fáceis de serem atingidas. Isso no indicador de resultado. Na parte comportamental, realmente só o feedback do coach dizendo que ele está se sentindo mais empoderado, que ele está conseguindo ir mais para a ação, que ele está conseguindo obter mais motivação diante do objetivo dele, já é uma boa medida. Agora, quando envolve indicadores e metas de forma mais objetiva, particularmente essa questão de você fazer por ondas, por momentos, é interessante porque ele vai amadurecendo aos poucos e vai se empoderando de que ele pode conseguir, e aí isso vai dando um reforço maior para esse resultado final, do que ele já de cara botar um resultado que vocês já comentaram aqui, que pode ser impossível de se conseguir, né? Aí pode criar uma barreira, enfim. Então, assim, a gente vai trabalhando isso por ondas, por momentos, que é interessante, tá? Interessante. Olha, agora nós vamos para o segundo bloco. Você quer colocar alguma coisa nesse momento? Só para complementar, eu queria dizer que a gente normalmente faz no trabalho de coaching esse acompanhamento das metas. Elas são estipuladas no início para você, até mesmo como profissional coach, saber se aquele trabalho está sendo efetivo, está trazendo resultado. É bom fazer um acompanhamento das metas. No caso de indicadores, especificamente, as organizações geralmente focam em aumento de venda, aumento da produtividade, redução do turnover, redução de absenteísmo. Então, são indicadores muito específicos, muito fáceis de se quantificar. No ambiente executivo, também não é tão difícil, mesmo que seja um indivíduo, conseguir se organizar dentro de indicadores para que as reuniões que ele faz sejam reuniões mais rápidas, que sejam mais dinâmicas, que a partir do feedback da própria equipe ele consiga se reorientar, além das metas, né, que são metas de vida, de maior satisfação, de melhor relacionamento interpessoal, que nem sempre são tão facilmente quantificáveis, embora a gente também possa começar a contar quantos dias a gente é feliz, né? Até tem agora tem o desafio, né, de vamos tentar ser 100 dias felizes. Então, é possível que você, a cada final do dia, consiga quantificar isso também. Mas envolve muito o sentir, né, de cada um e o feedback que a gente recebe dentro dos nossos ambientes mais íntimos e sinceros, né, mesmo familiares ou organizacionais. Interessante. Agora nós vamos passar para o segundo bloco, que é quando vocês são os protagonistas, né? Muito bem, então nós temos aqui as perguntas
e nós vamos nos deliciar com essa troca, né, com essa interação. Bom, chegou uma pergunta aqui direcionada para você, Wang. Isso. Wang, como a coach pode lidar com o emocional do cliente? Quando, no processo, ele abre, né, ele fala de questões que o deixam vulnerável. É uma pergunta interessante. Na verdade, eu costumo acompanhar muitas pessoas e nas organizações, quando as pessoas tomam consciência de que estão sendo observados, seja no processo de avaliação, seja no processo de coaching, muitas vezes eles se sentem desconfortáveis e, no entanto, quando é que nós realmente não estamos sendo observados? A diferença é quando a gente toma consciência que estamos. Porque o tempo todo, uma forma de aprendizagem que nós temos é de comparar com os outros de alguma forma. É de avaliar a si próprio e ao outro o tempo todo para dizer se eu estou melhor, se eu estou evoluindo ou se eu não estou tão bom quanto fulano ou ciclano. É uma forma natural que as pessoas normalmente fazem. Bom, e aí, assim, no processo de coaching, para você poder realmente ajudar um cliente, você precisa das informações verdadeiras do cliente. Como é que eu consigo trabalhar sobre uma história que, na verdade, não tem a fundamentação real? O cliente não está conectado com a história. Então, não tem muito como ajudar, né? É como se a gente dissesse assim, vou aprender na teoria. Alguém aprende, por exemplo, com um novo celular na teoria, ou você aprende mexendo no celular? Muitas vezes, desenvolvimento de habilidades humanas, você também aprende ao se colocar em ação, que é um princípio muito importante no coaching. Então, ao você interagir com os outros, você desenvolve muitas vezes habilidade ou descobre onde você tem dificuldade e onde você tem, na verdade, muita facilidade, um alto potencial, para poder utilizar até mais. E sim, aí o cliente, muitas vezes, ele confidencia algumas situações e traz para você. Esse é o principal insumo, na verdade, do trabalho do coach. Ao saber exatamente em que situação concreta que você passa e que aquela situação muitas vezes é desconfortável para você, o profissional coach ajuda a descobrir o porquê aquilo é desconfortável e por que ele está entre você e onde você quer chegar. E a partir dali te ajuda a explorar possibilidades de que quantas maneiras você pode superar aquelas dificuldades para chegar em um resultado maior. Por outro lado, também, ele te dá um apoio, muitas vezes emocional, porque o profissional acredita que você pode desenvolver. Se ele não acreditasse, ele não estaria contigo e estaria na tua frente e investindo toda a tua energia, a energia do profissional, junto com você, para te desenvolver. Então, é um trabalho de parceria. A busca é realmente, ao acreditar em você, poder te apoiar emocionalmente para o teu desenvolvimento. Ou seja, é um processo natural que o cliente compartilhe a realidade para que, a partir dessa realidade, o coach possa realmente assisti-lo, apoiá-lo no desenvolvimento e ajudá-lo a superar as entraves e as dificuldades que tenha. Ok. Ciro. Só para complementar, como a Adriana colocou no início, quando ela respondeu outra questão, eu acredito que aquele contato inicial entre o profissional coach e o coachee que vai passar vai ser fundamental para isso. Para ele se abrir, para a pessoa se sentir à vontade. Claro, e a habilidade do coach de conseguir que o outro traga essas questões mais profundas, né? Mas esse contato inicial, ali é fundamental. Tem que ter essa empatia entre um e o outro. Por um lado do coach, e eu como coach também tenho. Eu posso escolher se eu vou trabalhar com a pessoa ou não. Porque eu posso não me identificar com ela, posso ter valores conflitantes. Então, aqui eu acho que esse é o primeiro ponto que vai ajudar a pessoa a se abrir ou não. E o coach, ele é treinado para criar o processo que nós chamamos de aliança. Então, ele desenvolve uma competência que é formar aliança com a pessoa, para formar essa parceria, como a Wang colocou. Essa questão das emoções virem à tona é muito interessante, não é? Porque se vocês pensarem, se a gente pensar, a gente vive num mundo que demanda ou que quer ser muito lógico, né? Estudos de neurociência já comprovam que mais de 70% das pessoas no mundo têm o lado esquerdo do cérebro dominante, que é exatamente o lado da razão, da lógica, né? Isso explica muita coisa. Em ambientes empresariais, especialmente, a gente tem essa sensação de que você não pode, né, deixar uma emoção aflorar, porque você vai ser julgado por isso, né?
como o Ciro bem colocou, a gente recebe treinamento exatamente para lidar com essas questões, mas uma coisa que é muito bom de usar, exatamente para auxiliar as pessoas a expressarem melhor essas emoções, a gente poder, nesse processo, auxiliá-los melhor, é a linguagem não verbal. É o olhar, é o tom de voz, é um gesto. Cada detalhe num processo de coaching conta, exatamente, porque às vezes você está nesse ambiente muito lógico, não pode lidar tanto com essas emoções, ou acredita que não pode, quando, na verdade, quando você, né, toma decisões, você toma, na verdade, exatamente com o seu sistema límbico mesmo, com as emoções. A maioria das decisões que a gente toma não são racionais, né? E a gente está preparado para lidar com essas questões. Então, pessoal, toda a ação, o que precede a emoção. Por isso que é fundamental você poder estabelecer esse contato emocional com o cliente e saber a emoção que está vigente no processo. Porque, a partir dali, muitas coisas acontecem. Bom, Fernando César, quem é? Fernando, vamos ver se eu coloco bem aqui a sua questão. Nós vamos fazer da seguinte maneira: eu coloco a questão e vocês se oferecem para responder a questão. O Fernando César, ele elaborou 2 questões. A primeira, vamos ver se eu caminho dentro do entendimento aqui. Neste ciclo de 10 sessões, várias capacidades podem ser trabalhadas. Na verdade, é uma pergunta. Nesse ciclo de 10 sessões, várias capacidades podem ser trabalhadas ou foca em uma especificamente? É isso? Ok. O foco é uma competência. Agora, existem competências que vão andar junto com aquela. Mas nós vamos trabalhar numa principal. Mas pode ser que, durante o processo, a gente identifique o que nós chamamos, no processo de coaching, de crenças limitantes. Então, nós temos que trabalhar, eliminar essas crenças. Então, vão trabalhar outros pontos, sim, mas o foco vai ser naquela competência que vai irradiar maiores efeitos naquele resultado que a pessoa está buscando. Então, vou provocar os colegas aí, que eu sei que tem outras percepções. Bom, nós costumamos falar que existe um transbordamento positivo nos processos de coaching. Ou seja, você busca o processo de coaching por um objetivo específico. Mas o teu ganho, muitas vezes, ele não se limita àquela situação, àquele contexto e àquela habilidade. Normalmente, você ganha um contexto todo a mais. Okay? Por exemplo, no caso de comunicação, ele pode ajudar em N esferas. Ele, na verdade, não se limita ao objetivo, por exemplo, de melhorar a comunicação na empresa. Da mesma forma que você descobre formas de você melhorar a comunicação na empresa, você também é um ser indivisível, onde a tua comunicação, você começa a ficar mais consciente, atenta à comunicação em outras esferas, no ambiente familiar, em outros locais com os amigos e assim por diante. E começa também a observar a possibilidade de uso da comunicação para cativar, gerar mais relacionamento com as pessoas, manter as amizades e mais evitar conflitos ou até negociar melhor. Então, são muitas vezes habilidades que estão conexas uma à outra. Ao desenvolver uma, você vai progredir em relação às outras. Ok? Mas sim, deve perseguir e observar. Não posso abrir a mão do que foi negociado com o coach e do que foi estabelecido, mas vai ter outros ganhos adicionais naturalmente. Bom, então vamos para outra? Em geral, olha, essa é danada, hein? Em geral, quais as capacidades mais difíceis de se desenvolverem? Por quê? Ele considera, né, que a resposta pode ser ampla, aí ele pede que foque em carreira executiva, alta direção da TI, é isso? Então, vou repetir. Em geral, quais as capacidades mais difíceis de serem desenvolvidas e por quê? Na questão da carreira executiva, da alta direção de TI. Quem poderia estar respondendo? No meu caso, particularmente, eu acho que trabalhar, vou pegar o coach esportivo, né? É você trabalhar o aumento do nível de consciência, foco, concentração, é algo que é necessário para se buscar resultado. Eu acho que se você replicar isso para as outras áreas, pode não ser
o mais significativo, mas particularmente na área do esporte, eu acredito que são as que se busca mais, não é? Essa questão de manter o foco, manter o nível de concentração para tentar atingir aquele objetivo que foi conseguido. E aí há um gasto de energia nisso. Aí a gente também trabalha a aprendizagem de como fazer uso da energia durante um determinado tempo ou um período de tempo. Em que momento usar essa energia. Entendeu? Bacana. Então é isso. Vamos ver aqui o Wang. Ok. Desculpa, Wang, não sabia que você queria falar, mas é que ano passado eu fui convidada a dar uma palestra no congresso do PMI, que é exatamente com foco em gestão de tecnologia da informação. E sabe-se muito bem que vocês que trabalham com gerenciamento de projetos, com tecnologia, têm um trabalho muito árduo para conseguir aprender a gerenciar projetos, acompanhar os projetos, analisar, avaliar. Mas ainda há uma distância entre ser um gerente de projetos e ser um verdadeiro líder de projetos. Então, no caso da liderança de projetos, a gente percebe que uma grande dificuldade é que, normalmente, no campo da TI, algo que é positivo é que os gerentes, eles emergem do grupo. Então, é muito comum, ao invés de vir de uma empresa de fora, alguém para ser gerente, normalmente, dentro daquele grupo, aparecem essas figuras que já têm prática de gerenciamento. Mas nem sempre tem um bom trabalho de relacionamento interpessoal com a equipe. Então, acontecem duas coisas muito comuns. Daquela pessoa que se tornou chefe, ele errar por omissão, porque ele é amigo daquela equipe, então ele sente constrangido de conversar, de indicar onde precisa melhorar, em estimular o crescimento de uma forma mais assertiva. Por outro lado, ele falha também quando ele deixa o bem mais precioso que ele tinha, que era já a intimidade com aquelas pessoas, que era o acompanhamento, que era a amizade, e então ele se distancia e, às vezes, não quer mais participar dos encontros com aquelas pessoas, ele passa a agir de uma forma muito autoritária e não dá o feedback do mesmo jeito. Então, eu noto que falei várias coisas aqui, mas o ponto mais decisivo é a comunicação. Percebe-se que o ponto mais fraco é achar uma comunicação que seja equilibrada, uma nova comunicação gerencial, mas também de liderança. Bacana. Wang? Bom, eu diria que tem um tipo específico que eu costumo, assim, quando eu encontro, eu vejo como um dos maiores desafios para o coach, tá? Eu chamo assim, mito do sucesso. Na verdade, é um nome que nem foi dado por mim, mas pelo autor Marshall Goldsmith. Ele trabalha principalmente com autoexecutivo, pessoas que estão em posição de sucesso, e é muito difícil dizer para alguém assim que tem muito sucesso e que chegou lá porque acertou muitas coisas, dizer que ele tem algo a mudar, né? E quanto mais a gente se apega ao que deu certo no passado, mais a gente impede, na verdade, nossa mudança de continuar um processo natural de evolução. E se o mundo está mudando, naturalmente que ao você parar, em comparação, o mundo ultrapassa você. Então, a única coisa que nos proporciona, tá, melhoria contínua e sempre ter resultados melhores é a abertura para que a gente esteja em estado de alerta e aberta à mudança, a saber que todo mundo tem algo a melhorar, mesmo quem deu muito certo e tem sucesso. Eu acho que o desafio maior é, muitas vezes, a gente se apegar ao que deu certo. E aí não perceber as mudanças do nosso entorno e não querer mudar. Esse é um desafio interessante tanto para o coach, quanto, na verdade, para o coach perceber e tentar proporcionar esse reflexo, esse espelhamento, para que a pessoa possa perceber o momento que ela está e o que ela se apegou e que aquilo impede onde ela quer chegar. É isso. Gostaria de... O que eu identifiquei como maior desafio é a habilidade de relacionamento interpessoal. E não só no processo de coach. Eu fui instrutor muitos anos da Dale Carnegie, que é uma empresa de treinamentos, né? E um dos treinamentos especificamente é o de relacionamento interpessoal. É tanto que o Dale Carnegie ele escreveu um livro que chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, da década de 30, e que é um dos livros que é um dos mais vendidos. Ele é comparado
Na verdade, ele ficou em segundo lugar como o mais vendido no mundo, só perdeu para a Bíblia. E Dale Carnegie fala nesse livro, escreveu, ele não fala mais, né, não está mais conosco, mas ele escreveu no livro que a capacidade de liderança, 75%, era a capacidade de se relacionar com as pessoas. Depois, alguns anos depois, ou muitos anos depois, veio Daniel Goleman, escreveu Inteligência Emocional, e fala que é de 85%, em alguns casos, chega a ser 100%. Então, eu entendo e percebi na prática que a capacidade de se relacionar com o outro é uma das mais difíceis de desenvolver, principalmente quando a pessoa acha que o problema é o outro e não ele. Bacana. Bom, estão chegando mais perguntas que gostaria de falar? Okay. Só para complementar e ver também, contar para vocês outra coisa que eu percebo, né? Relacionamento interpessoal realmente é disparado, na minha opinião, o mais complexo de desenvolver, mas aquilo que a Adriana falou eu tenho visto muito. São líderes que vêm de carreira técnica, né? E que, por serem excelentes técnicos, são nomeados, como gestores. E existe uma diferença muito grande entre gestor e líder, a gente sabe disso. Muitas vezes essas pessoas estão bem preparadas tecnicamente, né, mas não foram preparadas para lidar com outras pessoas. Né? E nesse embaraço de não sei lidar com outras pessoas, isso resvala em outras áreas também. Né? É muito comum um líder chegar e eu não estou conseguindo controlar a minha agenda. Muito comum, né? Quando você vai cavucar um pouco, né? Verificar o que é essa questão dessa agenda, né? Na verdade, ele está perdendo muito tempo em reuniões que não são úteis, né? Em gestão de conflitos. Então, concordo com vocês, é isso mesmo. Bacana. Estão chegando as perguntas e eu vou passar aqui na frente as que são direcionadas, né? Tem uma pergunta da Poliana Costa para você, Ellen. Como foi seu início de carreira como coach? Qual o perfil do seu primeiro coach? E quais os principais desafios no início? Tudo bem, Poliana. Bem, eu venho da carreira executiva. Passei 10 anos em empresas de São Paulo e multinacional americana. Né? E o que aconteceu foi que eu passei por um processo de coaching dentro da companhia. A empresa pagou, eu era gestora da área jurídica, né? E a empresa pagou um programa de coaching que durou 1 ano para todos os gestores, né? Desde coordenadores até quem estava no C-level, que a gente fala, né? na alta diretoria. E foi muito interessante porque, ao final do processo de coaching, o meu coaching, né? O meu coach contratado lá me disse que queria tomar um café comigo. Ele falou, olha, você tem habilidades para ser coach. Você não vai... Era um ex-executivo da Volkswagen, um ex-diretor da Volkswagen, e ele me falou, olha, não faça como eu, não vá se aposentar primeiro para depois se formar em coach, vá fazer coaching já. Então, foi assim que eu comecei. Primeiro, comecei trabalhando com a minha própria equipe, né, como coaching direto, como líder coach, né, em todos os projetos internos da companhia. E nesse processo que a escola, né, que a nossa formação demanda de fazer pro bonos, eu fiz muito mais pro bonos do que eles pediam. Eu estava empregada, trabalhando com a minha equipe, apaixonada pelo coaching, decidi fazer muito pro bono. Mandei e-mail para 120 pessoas, falei, quem quer fazer coaching comigo? Estou disponível, vamos lá. E muita gente respondeu, foi muito bacana. E com esse processo todo, começou-se uma questão de indicação, de recomendação, né? E nunca mais parou. Até o ponto de eu abandonar mesmo a carreira executiva e me dedicar ao coaching e ao empreendedorismo nessa área. Né? Bacana. Quais os principais desafios no início? No início, bem, eu estava numa situação em que eu estava dentro da empresa, já tinha passado pelo programa de coaching, fiz a formação em coaching. Né? Então, eu passei por um processo um tanto natural de evolução da própria liderança e da percepção. Né? Tem a dificuldade de você convencer, às vezes, né, a pessoa de que ela pode vir fazer o coaching ou do seu processo todo. Como a gente falou, o Hernani bem colocou no início, né? Mas essa pessoa, como é que ela vai ser coach minha se ela acabou de se formar? E é claro que daí eu tive que me apoiar na minha própria experiência como executiva. Né? E aí foi bacana. Bacana. Chegou uma pergunta aqui para a Adriana, que é a seguinte, é da Helena. O coaching é visto frequentemente como uma inspiração para aqueles que desejam crescer. Como um coach deve se relacionar com aqueles que ainda não obtiveram
à ascensão social desejada? Helena? O coach, ele vai se relacionar com qualquer pessoa, independente do nível social, da mesma maneira. Isso faz parte da prática ética do coach. E foi interessante você colocar essa pergunta, porque no começo, quando a Eugênia perguntou sobre a diferença entre coach e terapia, coach e consultoria, coaching e mentoring, não foi falado também sobre a questão de coaching e religião. E, na verdade, o profissional ele deve ser aberto para lidar com pessoas de qualquer religião, ele deve ser aberto, independente das próprias crenças, a lidar com pessoas de qualquer orientação sexual e de qualquer nível social. As metas podem ser muito diferentes se você for tratar com uma pessoa de um nível social mais baixo. Mas, no fundo, o que todo mundo quer é a mesma coisa. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer realização, todo mundo quer satisfação profissional, todo mundo quer ser melhor aceito, ter uma boa relação familiar. Então, independente do nível social onde essa pessoa se inserir, o trabalho tem que ser exatamente o mesmo. E criar uma relação afetiva com qualquer um, independente do nível social. Bacana. Espero ter respondido. Bacana. Agora vamos aqui para o nosso bate-bola. Veio uma pergunta do Max. Bom, olha que interessante. Com certeza, pelo menos uma vez, vocês já vivenciaram a experiência de ser coach ao invés de coach. Como se sentiram ao inverter o papel e como isso lhe ajudou a se desenvolver como coach? Quem vai responder? Bom, é muito parecido com o exemplo de vida assim, da Helena, né? Eu também conheci o coaching quando a empresa, eu estava no Sebrae Nacional, o Sebrae Nacional contratou um processo de coaching para toda a tua gerência e assessoria dos gabinetes. E aí, nesse período, eu conheci como cliente, como coach. E é um processo provocativo, eu me identifiquei naquela linha e aquilo começou a me provocar também uma sede, uma curiosidade de conhecer mais sobre o coaching. Não somente como cliente, mas também a ser, futuramente, quem sabe, um instrumento para ajudar a desenvolver pessoas na minha equipe e depois veio a se tornar uma profissão, né, por uma decisão. E, assim, o coaching, o ideal é que você comece de dentro para fora mesmo. É que você passe um processo para que você saiba como isso afeta as pessoas e de que forma isso afeta, quais os limites, porque isso desenvolve em você um certo cuidado com quem você está lidando para ajudar a proporcionar o melhor e observar o que a gente chama de bandeiras vermelhas, né? Que, assim, sinais de alerta, muitas vezes, de se deve ser encaminhado para um outro profissional, sinais de alerta do limite do cliente naquele dia, porque, sim, tem dia que nós estamos mais emotivos, tem dias que estamos menos. E no caso de TI, que é um cliente que eu gosto muito, e em Brasília tem bastante, um polo forte, muitas vezes as pessoas racionais têm necessidade, muitas vezes, de ter explicações racionais para a sua emoção. Porque se ela disser que tomou decisões, na verdade, emocionais, muitas vezes ela não se sente como sendo ela. Porque se eu sou uma pessoa racional, acredito que eu sou racional, como assim que eu tomei decisões emocionais? Mas acreditem, eu e muitos que eu conheço são bastante racionais e tomam, sim, decisões muito emocionais. Né? Ciro? Quando eu formei instrutor da Dale Carnegie, para ser instrutor, eu passei pelo processo de coaching e foi muito duro. Na época, eu trabalhava como consultor na área tributária, era consultor tributário, e chegou um momento que a minha coach me apertou tanto, que eu cheguei a repensar se eu queria continuar. Eu cheguei a pensar, poxa vida, será que eu preciso passar por isso? Porque foi muito duro. Então, ela foi muito aliada às minhas metas. E ela foi muito dura mesmo. Ela me disse coisas que muitas vezes eu não queria ouvir. E nós nem sempre encontramos pessoas que estão dispostas a nos falar aquilo que a gente não quer ouvir. Porque a gente quer ouvir que a gente é bom, que é bonito, que é legal, que é a melhor pessoa do mundo. Mas isso, no meu caso, não era verdade. Não é? Então, foi muito duro mesmo. Então, quando eu estou com o coach e eu percebo que ele está sentindo isso, eu me alio a ele. Eu sei, porque eu passei por isso. E eu quase desisti.
um colega que disse, Ciro, não desiste. Porque eu saí decidido a não voltar mais. E eu não ia nem ligar, ia escrever um e-mail, né? Porque mexeu muito comigo. E o ponto foi para eu deixar de ser bonzinho. Eu fui gestor muitos anos, era um gestor que passava a mão por cima, queria que todo mundo gostasse de mim. E para ser instrutor eu tinha que melhorar aquele ponto. Ou eu me tornava uma pessoa mais firme para ajudar o outro, dizer o que as pessoas tinham que ouvir, ou eu não seria mais instrutor. Então foi muito duro ouvir aquilo. Então foi difícil. Muito bom. É interessante, assim, nós coaches também temos coaches. É algo que frequentemente, né, nós precisamos também. Nós também nos desenvolvemos constantemente. Para ajudar as pessoas a se desenvolverem, nós precisamos constantemente também estudar, aprofundar e nos desenvolver em processo de aprendizagem, como o coaching também. Então, além de coaches, a gente geralmente tem mentores também, e não só um. Às vezes mais 3, 4, exatamente, pessoas com quem a gente senta, a gente conversa, nos orienta, dialoga exatamente sobre os desafios da profissão. Então, nós, para ajudar as pessoas a se desenvolverem, também nos desenvolvemos. Hernani, Adriana, alguma coisa nesse bloco? Eu já tinha comentado dessa possibilidade maravilhosa que é poder buscar a profissão de coach, atuar como coach, mas antes disso passar pelo processo e ser coach, né? O que eu posso dizer no meu caso particular é que imagina uma pessoa que da época tinha uma armadura e que essa armadura ela foi se derretendo aos poucos. Cria essa imagem na mente de vocês. E que depois que essa armadura se derreteu, é claro que algumas queimaduras, né? Alguns ossos quebrados, e aí depois a gente aprende a se reconstruir e a escolher a partir das possibilidades que se abrem na vida desse novo ser que surge, o que a gente quer ser. E nós somos um mundo de possibilidades. Não é? Poder fazer essa escolha é muito bonito. E então é isso. Eu acho que o que eu posso dizer a vocês é que estar aqui com vocês é parte da minha escolha, do meu vir a ser e da minha felicidade. Então, saindo derretimento dessa armadura para estar aqui, parece que foi de ontem, né? Mas eu fico até emocionado porque realmente foi... já passou várias palavras pela minha mente, como foi difícil, né? Mas não é nada disso. É simplesmente escolher ser aquilo que você quer ser. E isso é importante na vida de qualquer pessoa. É isso. Bacana. Uma das primeiras oportunidades que eu tive de ter um coach foi quando eu era presidente desse capítulo, né, do ICF Brasília Chapter aqui. A Federação Internacional de Coaches nos Estados Unidos possibilitou que eu fizesse um trabalho de coaching de liderança com um coach americano credenciado pela International Coach Federation. E foi uma experiência muito interessante, porque como eu também estava nesse processo, ainda no início do desenvolvimento das minhas próprias competências, eu ficava muito curiosa para ver como é que aquele coach ia atuar. E era por Skype, eu observava que, às vezes, atrás daquela coach passava o marido, levava um copo de água. Então, tudo me chamava a atenção dentro do processo. Então, eu entrei nesse processo tanto como uma pessoa que queria desenvolver suas próprias competências, mas, no início, também eu ficava ali, presa, querendo entender como é que acontecia, cheia de juízos, querendo entender, querendo descobrir que ferramentas que essa coach tão importante, americana, né? Poxa, né? Americana, com certeza, ela era muito melhor do que eu. Então, eu queria saber tudo o que ela ia usar, queria explorar ao máximo, não só como coach, mas como coach.
E depois que eu fui cada vez mais praticando ter um coach de escolas variadas e tudo, e a gente também às vezes faz esses intercâmbios entre nós, a gente é o coach um do outro em alguns momentos, eu consegui deixar de ficar ali observando para vivenciar, me aprofundar, me entregar mesmo ao processo como qualquer um outro. E isso é que realmente é importante e gostoso, a gente se entregar e vivenciar sem se preocupar com o que é que aquele coach está fazendo, mas querer atingir os seus próprios objetivos também. Bacana. Então, quer dizer que nós, coaches, havemos de lidar com a dor e a delícia de ser quem somos. E havemos de lidar com a dor e a delícia das pessoas às quais nós atendemos, para as quais nós prestamos nossos serviços. Minha gente, as outras perguntas, vocês trabalharam muito, são muito interessantes, elas vão ser respondidas de uma forma muito carinhosa para o e-mail de vocês, porque, infelizmente, nós temos que lidar... um tempo... o Ang liberou aqui um tempinho a mais. Bom... vamos aqui onde eu estava, voltando. Tá. Nós vamos responder todas as perguntas com muito carinho e já agradecendo a participação de vocês. Bom, como a gente falou, havemos de lidar com a dor e a delícia, o senhor Max continuou provocando com uma pergunta muito interessante, dizendo o seguinte: vocês, coaches, já tiveram alguém que não conseguiram alcançar os resultados esperados? Vocês sentiram, por essa situação, alguma sensação de fracasso, pessoal como coach? E como foi que vocês superaram isso? Muito bem, Ciro. Ele disse que queria as perguntas mais fáceis. Olha aí. Está marcado até hoje. Ele participou de 4 encontros e não apareceu mais. E eu não sei o motivo até hoje. Depois disso, encontrei, quis marcar com ele novo encontro e ficou esse vazio. Conversei, claro, tive que procurar, não ajuda terapêutica, mas tive que procurar uma coach para me ajudar, porque eu quero entender o que eu fiz errado. E ela colocou que provavelmente não era o momento dele, ou eu não era o coach dele. Né? Então, estou trabalhando ainda, estou no gerúndio, trabalhando esse ponto. Foi bem no início, né, da minha carreira, foi um coach executivo, uma pessoa de um cargo alto numa grande empresa aqui em Brasília. E estava trabalhando justamente a minha área de experiência, que era a comunicação. E eu não conseguia ajudá-lo. E outro dia, talvez uns 3, 4 meses, encontrei ele no LinkedIn. Ele curtiu alguma coisa que eu coloquei. E eu ainda provoquei ele. E aí? Vamos dar continuidade? E semana que vem eu te procuro. E a semana nunca chegou. Então... enfim, aconteceu o mesmo comigo. Na mesma situação, na mesma condição, eu só quero colocar porque no dele foi no quarto encontro. O meu foi no primeiro. Mas talvez eu tenha conseguido. Eu fiz coach, então eu acho que eu consegui esperar mais que você, pelo jeito. Na verdade, é essa questão de você perceber que o outro tem o seu momento. Não é uma questão de ser bom, ou ruim, mal, ou pior. É a questão do momento. Era um executivo, toda a mesma situação. E da minha área, enfim. Mas eu acho que tem que ter um momento e tem que ter esse encontro. É exatamente isso que o Ciro falou, só que no meu caso foi o primeiro, eu fui recordista. Ele pagou à vista todo o processo e não pediu reembolso. Pagou à vista, sem desconto, sem nada. E não pediu desconto, não pediu reembolso, nada.
Bem, eu tive um caso recentemente ainda de business coaching, na verdade, ajudando um casal que é dono de uma empresa e que quer alavancar os negócios e está num momento muito delicado da companhia. Bem, eu fui contratada para ajudá-los em todo o planejamento estratégico, né? Somos dois, é uma dupla trabalhando com esses empresários, né? E no primeiro encontro foi muito curioso, porque nós desenhamos tudo o que a gente gostaria de fazer e atingir, né, em um dia inteiro de trabalho que nós teríamos com aqueles dois empresários. E nós dois coaches saímos de lá assim, totalmente... O que foi isso? Nós fizemos terapia de casal? Foi uma coisa assim absurda, porque acabou que resvalou para uma questão mesmo pessoal deles, e nós tivemos que fazer uma contenção ali, né, de questões exatamente para não piorar a situação da companhia. Então, isso que o Hernani falou, né, graças a Deus agora as coisas estão no rumo, estão certinho, voltamos nos trilhos. Isso que o Hernani falou, de momento da pessoa, né, é muito relevante em todos os tipos de coaching, porque às vezes você chega com uma expectativa, né, de seguir um certo processo e aquele momento que acontece ali ao vivo e a cores na tua frente te frustra em termos do que você esperava atingir e apoiar aquelas pessoas, né? Então é uma questão de você respeitar muito esse limite, essa individualidade, essa delicadeza mesmo. Bacana. Bom, mistério sempre há de pintar por aí, né? E o que há de melhor nessa história aqui conversada é que o coaching nos coloca em contato com a nossa humanidade e com a humanidade do outro, né? Nos coloca em contato com o nosso potencial, com o potencial do outro e com os limites de ambas as partes, né? É um caminho a ser construído em parceria. Então, minha gente, lembrando mais uma vez que as perguntas de vocês vão ser respondidas com muita atenção e carinho, né? Nós queremos agradecer a ForCoach pela oportunidade de estarmos aqui e compartilharmos a nossa experiência, né? É o nosso aprendizado com vocês. Agradecer a participação de vocês e também avisar que vai ter um vídeo daqui a 15 dias, né, para que vocês possam estar nos vendo novamente, se sentirem saudades, né? E outra coisa, vocês estão convidados para um lanche lá fora, ok? Agradecemos. Vocês gostariam de alguma palavra, algum recado lindo para essa gente que aqui está? Não? Eu queria. Eu só queria dizer para vocês que a cada momento que a gente tem encontros e tem perguntas provocativas, nos ajuda muito a crescer e se desenvolver como coach. E isso muitas vezes, é o nosso caminho. Nós, ao podermos oferecer o melhor para vocês, é que a gente consegue, muitas vezes, também o retorno de vocês em termos de resultados. E é o que se trata do trabalho do coaching. Então, de coração, assim, eu agradeço a presença de cada um de vocês e a oportunidade de compartilhar com vocês esses momentos e de todas as perguntas que vocês fizeram, porque isso nos ajuda sempre a refletir e a crescer. Viu? Obrigada. Algum de vocês gostaria de uma última palavra? Pois não. Olha só, nós estamos passando por um processo já há algum tempo de mudança e de transformações no mundo, não é? E muito intenso, não é? Com a ajuda da tecnologia. Ela tem facilitado e agilizado esse processo de mudança, né? Cada vez mais novas ferramentas surgem, novas formas de se comunicar aparecem, e está vindo numa velocidade imensa. Não é? Vale a pena a gente refletir de como que nós estamos lidando com esse processo. Né? Como nós, como seres humanos, estamos preparados ou estamos nos preparando para lidar com toda essa mudança que está acontecendo. E não dá, eu acredito, para a gente tentar resolver problemas totalmente novos que estão surgindo na nossa sociedade
da mesma maneira, com as mesmas crenças, né? Histórias, enfim, que a gente já construiu de antes. É necessário, de alguma maneira, a gente estabelecer uma nova maneira de interpretar esse mundo que está surgindo para que a gente possa lidar com essas questões totalmente novas que estão aparecendo. E eu não digo que o coach seja a solução para isso, não. Mas ele tem se mostrado bastante efetivo e eficiente, porque tem se adaptado e tem oferecido novas formas para que nós possamos interpretar o mundo e, com isso, lidar de uma maneira mais efetiva com ele. E é com essas palavras que eu gostaria, e com essa reflexão, que eu gostaria de encerrar minha fala. Bacana, tá ok? Muito obrigado. Bacana. E aproveito para agradecer vocês por permitirem que eu possa viver um momento tão lindo, né? Como diz Roberto Carlos, quando eu estou aqui e vivo esse momento lindo, emoções, sentindo, são lembranças, são presentes que as pessoas nos dão nas nossas vidas. Muito grata, que Deus abençoe a todos. Obrigada.